a gente tem as classificações de imunobiológicos. Galera, o Ministério da Saúde oferece em torno de umas 19 a 20 vacinas, tá? No sistema público de saúde. Então, são muitas vacinas, tá? E, geralmente, o calendário vacinal, ele é completo, ele está completo na primeira infância, até os 5 anos de idade, tá? Após isso, vem doses de reforço, completar esquema, e tem algumas vacinas que são específicas do calendário adolescente, tá bom? Mas a maioria das vacinas, elas são feitas até os 5 anos, 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Bom, a gente tem classificações dentro dessas vacinas, tá? Então, vocês estão vendo que a gente tem várias vacinas. A gente tem a vacina da BCG, a vacina oral contra o rotavírus humano, tá? A famosa rota, né? A gente tem a VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, vacina da febre amarela, a vacina da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. A gente tem a vacina da tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. A vacina da varicela. Então, aqui já foram quantas vacinas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem vacina contra hepatite B, hepatite A, a vacina inativada da poliomielite, a vacina contra o papiloma vírus humano, que é a vacina da HPV, a vacina da tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e pertussis, né, que é o agente do coqueluche, a DT, que é a dupla bacteriana, dupla adulto, tá? A influenza, a vacina pentavalente, e a gente tem a pneumocócica 10-valente e a meningocócica C. Então, são essas vacinas, tá? Que são oferecidas na rede pública. Então, aqui foram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 17 vacinas aqui, tá bom? Então, olha quantas vacinas que são oferecidas pela rede pública, né? Muitas vacinas. Além dessas vacinas aqui, eu não coloquei, mas tem a vacina da pneumo 23 valente, que é oferecida especificamente para populações vulneráveis, né, que é para a população indígena e para idosos, tá? Tem a pneumo 23 valente, que foi incluída no calendário, e a partir de maio vai ser incluída também a vacina da meningo ACWY, tá? Ela também vai ser incluída no calendário, isso a partir de maio, conforme informações do Ministério da Saúde, tá? O que vocês precisam saber aqui, né, desse quadro de imunológicos? A gente tem classificações. Eu não falei para vocês agora um pouquinho que a gente tem que as vacinas são antígenos, né, que são vírus e bactérias, e são antígenos atenuados e inativados, certo? Então, eu tenho vacinas atenuadas e inativadas. As vacinas atenuadas, como eu falei para vocês, são aquelas que são feitas a partir de fragmentos dos vírus ou bactérias, e eles são enfraquecidos, mas eles estão ativos. Então, a gente fala que são as vacinas atenuadas são feitas com vírus ou bactérias vivos, tá? As vacinas inativadas, que é desse quadrinho rosa aqui, elas são feitas com vírus ou bactérias inativos. Eles estão mortos, certo? Eles estão inativados. E a gente tem as conjugadas polissacarídicas, tá? Que é a pneumocócica 10-valente, a meningocócica C. Tá? Qual que é a diferença dentro dessas vacinas, professora? Por que eu preciso saber dessa diferença? Tá? Tanto as vacinas atenuadas quanto as vacinas inativadas, elas fazem o quê? Elas são capazes de produzir células de memória. Elas conseguem ativar os linfócitos T. Então, essas vacinas, quando elas são administradas, elas conseguem manter uma memória imunológica. Então, toda vez que a gente entra em contato com aqueles antígenos, a gente vai produzir memória imunológica. Se a gente manifestar a doença, a gente vai manifestar de forma muito leve, porque a gente já tem memória celular para aquilo, tá? As vacinas conjugadas polissacarídicas, que é a pneumo 10-valente e a meningo C, elas estimulam muito pouquinho essa memória celular. Então, elas são vacinas de curta duração. Segundo o manual do Ministério da Saúde, essas vacinas da pneumo 10-valente e meningo C-valente, elas conseguem produzir uma memória celular em torno de 3 a 5 anos, tá? Então, o período de ação delas é muito curto, tá certo? Então, essa é a principal diferença entre elas, tá? Outra coisa,
Não falei para vocês que a atenuada, como ela é o vírus ou a bactéria vivo, ativo, ela pode produzir mais reações do que as vacinas inativadas e as conjugadas, tá bom? Então, elas podem produzir mais reações. Isso é fato, tá? Se vocês repararem, todas as vacinas inativadas são via intramuscular, tá vendo? Ó, IM é a via intramuscular, tá? Então, todas as vacinas inativadas, galera, isso é regra, todas as inativadas são por via intramuscular, tá? Porque a gente está injetando um vírus ou uma bactéria inativo, ele está morto. Então, a gente já pode injetar isso a nível intramuscular para ele ser absorvido logo, tá? Não tem problema, pode causar reações, mas são reações não graves, tá? Diferentes das vacinas atenuadas. A vacina atenuada é uma vacina com vírus ou bactéria vivo. A gente não pode administrar via intramuscular. Nunca, nunca a gente não administra vacina atenuada via intramuscular, tá? As vias de administração são diferentes, ó. A BCG é intradérmica, tá? A rotavírus, a vacina oral contra a poliomielite são por via oral. Febre amarela, tríplice viral, tetraviral e varicela são por via subcutânea. Se vocês olharem, essas vias de administração, intradérmica, via oral, subcutânea, a absorção é mais lenta pelo organismo, tá? Porque elas são vacinas vivas, são vacinas atenuadas, então a gente não pode fazer via intramuscular, porque a reação pode ser muito exacerbada, tá? Então, por isso, elas são feitas por via subcutânea, a absorção tem que ser mais lenta, tá? Então, as vias são diferenciadas mesmo, certo? E as vacinas polissacarídicas são administradas conjugadas, são administradas também por via intramuscular. Então, a pneumo 10-valente é por via intramuscular, a meningocócica C também é por via intramuscular, tá beleza? Vamos para o próximo. Então, aqui, essa daqui é a diferença, é uma tabela que mostra, né, que é do CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, tá? Comparando as vacinas atenuadas e as vacinas não vivas, que são as inativadas, tá? Então, a diferença entre elas é basicamente o que eu já falei para vocês. A vacina atenuada geralmente não precisa de várias doses de reforços, tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui. A gente tem a vacina da febre amarela. A febre amarela entra no esquema vacinal aos 4 anos. Aos 9 meses da primeira dose. E a gente só faz um reforço depois com 4 anos de idade. Depois nunca mais toma, tá? A tríplice viral, por exemplo, ela é feita apenas com 12 meses. Depois, com 15 meses, a gente faz a tetraviral, tá? E a varicela é feita apenas com 4 anos, até 6 anos de idade. Todas essas vacinas aqui são feitas em poucas doses, tá? A vacina oral contra o rotavírus humano, a rota, ela é feita em 2 doses. A VOP, que é a contra a polio, ela é feita em 2 doses, tá? E a BCG, ela é dose única, certo? Então, vocês estão vendo que elas precisam de poucas doses para que elas realmente façam efeito, porque são vacinas com vírus ou bactérias vivas, né? Diferente das inativadas. Por exemplo, a vacina da hepatite B vai ser feita nesse bebê quando ele nascer, e depois vão ser feitas mais 3 doses da vacina da hepatite B dentro da vacina pentavalente. Vou mostrar para vocês mais para frente, aí vocês vão conseguir entender melhor, tá bom? A vacina da VIP, por exemplo, são feitas 3 doses, tá? A vacina da HPV, a gente precisa de 2 doses. A DTP, a gente também precisa de várias doses, tá? Diferente dessas vacinas atenuadas aqui. As conjugadas também, nós precisamos de 3 doses para que elas façam efeito, tá? Então, para vocês verem a diferença. As atenuadas, a gente precisa de menos doses, a gente repete menos doses do que as vacinas inativadas, tá? A gente precisa sempre fazer reforço para manter a imunidade, bom? O tipo de imunidade na vacina atenuada é humoral e celular, e na não viva é principalmente humoral, tá? Então, a gente faz o quê? Nas vacinas não vivas, a gente consegue ativar os linfócitos B e produzir anticorpos específicos, mas geralmente os linfócitos T não são ativados, tá? Isso daqui depois vocês veem, é basicamente o que a gente falou,
tá? Mas, olha, uma outra coisa importante. Vacina viva atenuada, a gente oferece riscos para pacientes imunodeprimidos? Sim, oferece, tá? Então, por exemplo, um paciente que faz tratamento oncológico, né? Um paciente que é soro positivo para HIV, tá? São pacientes ou que fazem uso de corticoide, né? Em doses altas e por período prolongado. Esses pacientes têm alto risco, né? Se receberem uma vacina atenuada. Então, não é indicado. A gente tem algumas contraindicações para vacinas, certo? Diferente das vacinas inativadas, que não existe contraindicação. Isso daqui eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Deixa eu já falar agora. O CRI 2019 traz pra gente o uso simultâneo sequencial de 2 ou mais vacinas, tá? Ou imunoglobulinas. Por exemplo, a gente tem as vacinas virais atenuadas. Eu falei para vocês que elas são vacinas vivas, certo? Vacinas ativas. Então, vacina atenuada, que sejam administradas por mesma via, tá? A gente não pode fazer simultaneamente. Isso para crianças menores de 2 anos de idade, tá? Crianças menores de 2 anos de idade não podem receber vacinas atenuadas virais que são administradas por mesma via de forma simultânea. Professor, o que é uma aplicação simultânea? É o que, gente? Eu vim para vacinar minha criança e ela precisa estar atrasado no calendário vacinal dela a vacina da febre amarela e da tríplice viral. Eu vou falar para vocês verem. Vacina da febre amarela e a vacina da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, as duas são atenuadas e as duas são administradas por via subcutânea. Se for uma criança menor de 2 anos de idade, eu não posso fazer junto, tá? Eu tenho que fazer o quê? Então hoje eu vou fazer a vacina da febre amarela, administrei a vacina da febre amarela, registrei, e daí eu vou anotar no cartão vacinal dela, para que a mãe volte a daqui 30 dias, a partir da data de hoje, tá? Que ela volte daqui 30 dias, para a criança tomar a vacina da tríplice viral, porque eu não posso administrar de forma simultânea, tá? Então, essa é uma indicação para crianças menores de 2 anos. Crianças maiores de 2 anos, pela nova normativa do Ministério da Saúde, não tem problema, tá? Não tem problema a gente administrar vacinas atenuadas virais de forma simultânea, tá? Isso para maior de 2 anos de idade, mas menor de 2 anos a gente não faz, certo? Então, a gente precisa aguardar um período de 30 dias, respeitar o período de 30 dias. Por que, professora, eu tenho que respeitar 30 dias? Eu não falei para vocês agora há pouco que a vacina, ela tem um período de resposta imunológica, que a gente chama de janela imunológica, de 15 dias? São 2 semanas para que a gente espere que essa vacina faça reação, faça efeito no organismo e produza resposta imunológica, tá? Então, a gente sempre coloca um intervalo mínimo de 30 dias para evitar, né, que tenha reação uma vacina com a outra. Por que a gente não pode administrar em menores de 2 anos vacinas atenuadas, né, por mesma via, que sejam de mesma via de administração? Porque pode atrapalhar a imunogenicidade, tá? Uma vacina com a outra pode atrapalhar a imunogenicidade, então pode ser que uma vacina realmente produza resposta imunológica e a outra não. Então foi uma vacinação feita em vão. E também pode causar mais reações, tá? Tá, professora, mas e se fosse uma vacina viral atenuada, né, administrada, por exemplo, a febre amarela, junto com a vacina da gotinha, que é a vacina contra a poliomielite. E é uma vacina atenuada viral, mas é por via oral, e a febre amarela é por via subcutânea. Eu também não poderia administrar? Nessa situação, não tem problema, porque elas são administradas por vias diferentes, tá bom? A gente só não faz simultaneamente para menores de 2 anos, aquelas vacinas que são atenuadas virais e por mesma via de administração, beleza? Então tá. As vacinas virais inativadas, a gente não pode fazer junto? Professora, pode, não tem problema. Tem criança que chega, galera, às vezes, com um calendário vacinal tão atrasado que ela tem que receber em um dia só 7 vacinas, tá? E se forem vacinas, né,
inativadas, não tem problema a gente fazer simultaneamente, tudo ali no mesmo dia, né? O que a gente não vai fazer é no mesmo local de aplicação. Então, se a gente vai fazer no vaso lateral da coxa, por exemplo, né? A gente faz, sei lá, 3 em uma perna, 2 em outra, tá? E sempre fazendo em locais, pontos de aplicação diferenciados, tá bom? Tem problema eu fazer uma vacina viral inativada com uma vacina viral atenuada? Não tem problema. Então, a gente também pode fazer em qualquer intervalo de tempo, tá? Não precisa respeitar o prazo mínimo de 30 dias para fazer uma ou outra, tá bom? E pode fazer simultaneamente. A gente tem algumas dúvidas frequentes para vacinação. Então, o que eu acabei de falar para vocês. Vacinas virais atenuadas podem ser administradas simultaneamente? Será? A resposta é sim, exceto em menores de 2 anos de idade, tá? Então, para menores de 2 anos de idade, a gente não administra simultaneamente. O que a gente tem que avaliar também que o Ministério da Saúde trouxe nessa nova normativa, instrução normativa para a gente? Se for uma criança menor de 2 anos de idade e ela tiver em risco epidemiológico, por exemplo, febre amarela, que eu dei o exemplo para vocês, e sarampo, cachumba, rubéola, que é a vacina da tríplice viral. Falei que a gente não pode fazer junto para menor de 2 anos, porque ambas são vacinas atenuadas virais, certo? Só que se for uma criança que reside em uma área que é de risco epidemiológico tanto para febre amarela quanto para sarampo, o que eu vou fazer? Tá? Então, o Ministério da Saúde traz, a partir de 2020, que se for uma criança menor de 2 anos e que vive em situação de risco epidemiológico para ambas vacinas, a gente pode fazer simultaneamente. Caso contrário, não. Tá? Gestantes podem receber vacinas vivas? O que vocês acham? Será que gestante pode receber vacina tomada? Não, galera. A gente não administra, tá? Não acabei de falar para vocês que a vacina sarampo, cachumba e rubéola, que é a vacina da tríplice viral, gestante pode tomar a vacina contra a rubéola? Não. Né? Então, é uma vacina atenuada viral. A gente pode fazer febre amarela em gestante? Não fazemos, tá? Não fazemos. Porque essas vacinas vivas, elas podem causar aborto espontâneo, tá? Ou antecipar o parto, causar um parto prematuro e até uma formação congênita. Então, a gente não administra, tá? E mulheres em aleitamento materno podem receber vacinas vivas? O que vocês acham? Gestante não pode. Será que mulher em aleitamento materno pode? Pode, gente, não tem problema nenhum. Somente a vacina da febre amarela é que a gente não administra, tá bom? Mas, por exemplo, é uma gestante que precisa viajar, né? Ai, meu Deus, eu preciso ir para os Estados Unidos, né? E eu não tenho comprovação que eu tomei a vacina da febre amarela e eu preciso, não tem como adiar minha viagem, eu preciso viajar. Uma gestante, não, desculpa, uma lactante, né? Uma mulher que está amamentando. Então, se ela não pode adiar a viagem de forma alguma, o que a gente faz? Administra a vacina da febre amarela. Só que nessa situação, ela vai ter que suspender o aleitamento materno dela por pelo menos, a gente coloca no mínimo 15 dias, tá? Mas o ideal é que ela suspenda por 28 dias esse aleitamento materno, tá? Recomenda-se o uso de antitérmico profilático antes ou imediatamente após a administração das vacinas? Isso daqui é uma coisa que acontece muito, né? Muitas mães, antes de levar a criança para vacinar, elas fazem o quê? Elas dão paracetamol. Uns 10 minutinhos antes de vacinar, tá? Para quê? Para não causar reação, para não dar febre, que não sei o quê. Ou então, logo após deu a vacina, acabou de dar a vacina, não sai nem da sala de vacina lá, já está dando remédio para a boca da criança, tá? Então, será que isso é correto? Não é, tá? Essa não é uma conduta correta. Por quê? Porque paracetamol, né, esses medicamentos que são antitérmicos, tá? Que evitam febre, evitam dor, analgésicos, eles podem atrapalhar a ação da vacina, ou seja, atrapalha a imunogenicidade dessa vacina no organismo, tá bom? Então, não pode atrapalhar. Então, o que a gente espera? A criança ela vai ter reação, porque é um corpo estranho, é um vírus, uma bactéria que está sendo injetada no organismo dessa criança, certo? Então, ela vai ter algumas reações. Então, o que a gente pode recomendar? Olha, se essa criança apresentar febre, você pode dar o paracetamol de 6 em 6 horas, tá bom? Se fizer se fizer nódulo muito grande, né? Oh, meu Deus, como a gente pode falar, né? Se inchar muito a perninha da criança, se ficar muito vermelho,
faz compressa com água fria. Com água fria essa compressa, galera. Porque se tem rubor e calor, a gente orienta a fazer o quê? Compressa com água fria para fazer vasoconstrição. Então, vai diminuir o rubor, vai diminuir o calor e a dor dessa criança também vai diminuir, tá bom? Então, a gente não recomenda fazer essa medicação antes, tá? Isso não é recomendado. A gente só recomenda em caso que a criança já teve histórico de convulsão, quando foi feita aquela vacina, e febre alta, acima de 39,5, tá bom? Então, fora essa situação, não.